Ok. Aqui é João Aguinaldo. Estou muito feliz por este vídeo, mais um, né? Eu gostaria aqui de pedir para quem está gostando que se inscreva no meu canal, que é isso que a gente faz com que a gente fique mais animado, né? E continue provendo vocês aí do material da melhor qualidade possível. Então, por favor, se inscrevam no meu canal. Se quiserem deixar comentários também, um likezinho, tá bom? Agradeço demais. Hoje eu vou falar sobre controle remotos, né, do produto VRV. Controle remoto individual, centralizado, né? Eu fiz um resumo, espero que vocês gostem. E como eu disse, dúvidas, por favor, entre em contato comigo, tá certo? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui na tela todos os controles remotos, individuais e centralizados, exceto automação, que são outros gerenciadores, né, prontos para esse tipo de coisa, né, automação de prédios. Isso aí é assunto para um outro vídeo outro dia, tá bom? Mas aqui, ó, né, na minha tela, né, eu tenho aqui, ó, os controles remotos com fio, né, esse primeiro à esquerda aqui, né, são os individuais para os evaporadores, né. Eu tenho o controle remoto sem fio, que na verdade é um kit, né, de receptor e emissor de sinal, né. Esse aqui é o kit controle remoto sem fio para as unidades internas, tá certo? À minha direita tenho controles para hotéis, né? Ah, sim, o Navigator aqui, ó, que é o mais recente controle para evaporador, tá? Esse aqui, ó. E abaixo eu tenho aí os centralizados, né? Esse da direita aqui, ó, chamado residencial mais novo, e os três aqui da esquerda são os mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Eu já coloquei aqui, ó, reparem, né, os terminais, né, que cada um tem, né? P1 e P2 para os controles individuais, né? E os controles centralizados, percebam que no caso ele tem 6 terminais aqui, né? F1, F2, T1, T2, D1, D2. No caso do Schedule Timer, que é esse aqui do meio aqui, ó, ele tem só D1, D2, F1, F2, certo? Aliás, já entrando no assunto, o Schedule Timer não precisa ser energizado, tá? Esse aqui. Já vão ver já por quê. Muito bem, eu tenho aqui uma malha, né, de sinal. Começando aqui com as observações, a nota 1 aqui em cima, ó. Os terminais ponte Q1 e Q2 não existem no VRV1 série K e Plus, que é essa ponte aqui, né? Q1 e Q2. Isso, lá no passado, o VRV1 série K não tinha. Só tinha o F1 e F2, esse outro aqui, ó, que é outdoor to outdoor, né? Ou seja, de um condensador para outro. Então a ponte era feita pelo F1 e F2 aqui, o segundo par. Não tinha o Q1 e Q2, isso lá atrás. Os terminais ABC Cool Heat Select Remote Controller, né, que são esse ABC aqui, que permitia ligar um controle remoto aqui para selecionar o resfriamento, etc, né? Também ficou aí, tem até a VRV2, se eu não me falha a memória, mas os novos também não tem mais isso. VRV3 e mais recentes, é o que eu coloco aqui, não tem mais isso, tá? E finalmente, existem outros controles ou gerenciadores para automação, não demonstrados aqui, coisa que eu já falei, tá certo? Então vamos lá. Tem um exemplo aqui de 2 condensadores, né? Quaisquer tamanhos, em HP, não é isso que nós queremos mostrar aqui, né? A malha de evaporadores, no caso aqui tem só 5, né? Mas poderia ter muito mais, né? Então, o condensador da esquerda aqui é o meu mestre e o da direita é o escravo. Percebam que evaporador escravo só tem uma coisa ligada, que é a ponte, justamente no Q1 e Q2, que vai aqui para mestre, tá certo? Só isso. Então, se eu abrir um monte de condensador onde tem vários módulos, para saber qual a unidade mestre ou master de condensador, é fácil. É só olhar aquela que tem ligado vários cabos aqui, tá certo? Não tem só o Q1 e Q2 junto, é ligado, certo? Então, esses evaporadores estão ligados pela malha aqui, né? Pelo F1 F2, o par da esquerda no condensador. Se você abrir a placa do condensador, você vai ver esses terminais. O primeiro par F1 F2 tem um I e um aqui, ó. I, ó, é de indoor to outdoor aqui, ó. Então é entre evaporador e condensador, né? Tá certo? Eu saio costurando a malha aqui, ó, F1, F2, passo em todos os F1, F2, ó, de evaporador, né? Até o último.
tá certo? É sinal de evaporador, é só isso. Não esqueçam que a forma de ligar está aqui, né? Assim, essa é a forma recomendada pelo fabricante, tá certo? F1, F2, é em sequência, né? É uma malha de sinal, tá certo? A outra coisa, percebam aqui que os evaporadores, né? Os evaporadores têm esse tipo de borneira, vamos chamar assim, né? De caixa de terminais, se preferirem. Eu tenho lá P1, P2, F1, F2, T1, T2. Isso aqui olhando na placa de cada evaporador, tá certo? F1, F2, onde está aqui Transmission Y, né? É justamente a transmissão do sinal, a malha principal, saindo do condensador mestre, esse aqui, tá certo? O P1 e P2, está escrito Remote Control aqui, ó, justamente para ligar controle remoto. Um exemplo aqui, controle remoto com fio. Se eu abrir a plaquinha do controle remoto, eu tenho P1 e P2 que liga no P1 e P2 da placa do evaporador. No exemplo aqui, um cassete, tá certo? Percebam que um controle pode ligar mais de um evaporador. Mais pra frente eu falo isso, já, tá bom? E aqui, ó, detalhe também interessante, que no caso dos cassetes, o controle remoto, ele já tem uma plaquinha de recepção aqui em cima, né, que usa um vértice aqui, ó, da máquina, né? Eu já tenho uma placa de receptora de sinal. Então basta eu conectar um plug na placa aqui, lá eu já tenho o P1 e P2, tá? Também. E eu vou ficar com o emissor de sinal, que é essa peça aqui, né, na mão, né? E assim que funciona o controle remoto sem fio no caso dos cassetes, tá certo? Ó, eu falei que o kit de controle remoto é assim, né? Então, se for um evaporador dutado, por exemplo, como esse aqui, ó, eu tenho, né? Eu tenho um fio, um cabo ligando aqui, tá? Um cabo no receptor, no terminal P1 e P2, que vai até a placa do evaporador no P1 e P2 também, tá certo? Percebam, um detalhe interessante, que no kit controle remoto sem fio, eu tenho 7 metros de alcance entre o receptor e o emissor de sinal. Isso às vezes dá um probleminha. Que probleminha? Paredes brancas, né? Vidros, muitos evaporadores no mesmo ambiente de escritório, por exemplo, e eu aperto para ligar um, acabo desligando o outro, né? Ou muda a temperatura de um, eu escuto um bip do outro lado, né? É porque o sinal é isso aqui, ó, 7 metros de alcance, e em paredes brancas, né? Ou com iluminação também branca, né? Eu tenho o sinal é propagado facilmente, bate na parede, sobe, né? Obviamente não dá para ver isso, né? Mas eu posso ter uma confusão assim, tá? Então, cuidado também na hora de instalar esse receptor de sinal aqui. Falado? Controles remotos individuais seria isso. Esse é o controle remoto sem fio, aqui, tá certo? Kit, emissor e receptor, né? E controle remoto com fio, esses dois aqui, ou esses outros dois que é usado em hotel. O cliente, o hóspede, né, do hotel, não tem todos os parâmetros. Por exemplo, ele não pode, não sei se dá para perceber aqui, mas ele não tem, né, nesse controle da direita aqui, ó, ele só tem acesso à ventilação e temperatura, tá vendo? O da esquerda tem um botão mode aqui que ele pode escolher ainda entre resfriamento e aquecimento, tá certo? Mas isso pode escolher, mesmo assim ainda tem como se defender, entre aspas, tá? Pode ter um controle centralizado bloqueando a ação do nosso hóspede aí, para ele não ter que mexer nisso, tá bom? Vamos adiante. Controle remoto ainda centralizado, nós temos aqui esse programador chamado Schedule Timer, esse aqui do centro aqui, tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Tá? Ele é um programador, eu posso programar para ligar, desligar, semanalmente, anualmente, um grupo de evaporadores, individualmente, todas ao mesmo tempo, etc. Tá? É realmente um programador. Esse da esquerda, muito tradicional, é um controle centralizado on-off, ou seja, posso ligar e desligar individualmente, ou também ligar tudo de uma vez ou desligar tudo de uma vez, tá certo? Esse outro aqui é um controle remoto chamado simplesmente central ou centralizado. Esse sim tem muito mais display, como da direita também, tá?
Aqui eu tenho praticamente o controle dos parâmetros que eu tenho num controle individual, eu tenho aqui no centralizado, tá? Esses três aqui são muito difundidos, né? Aliás, esses três não, o centralizado que eu chamei aqui e o on-off, muito centralizado, muito utilizado. Dentre os controles individuais, sem dúvida alguma, o controle remoto sem fio, composto de emissor e receptor, é muito mais instalado, vendido, difundido, tá certo? Voltando aqui, a malha de sinal de evaporadores ligada, né? Pelo F1 e F2, né? O P1 e P2 são os terminais de evaporadores, servem para ligar controle remoto com fio, sozinho ou em grupo, ou para ligar um receptor de sinal também, que é um cabo, mesmo cabo de sinal, tá? Blindado aqui, o shieldado de 0,75 a 1,25 milímetros quadrados de seção, tá certo? Percebam mais uma coisa aqui. Pelo meu F1, F2, onde tem aqui lá no condensador out, né? Out to outdoor, né? Eu ligo os centralizados, né? Estão vendo aqui, ó? Por esse F1, F2 do centro aqui da caixa de Bornes, tá certo? Ligo aonde? F1, F2, F1, F2, F1, F2, F1, F2. Posso ter, a curiosidade é que eu posso ter numa malha, né, grande, até 8 centralizados on-off, 2 centralizados, né, desse tipo aqui, com display, e um schedule timer, né, que é o programador, tá certo? Em relação ao schedule timer, olha o que eu coloquei aqui, ó, pode ser ligado direto no último evaporador também, da malha, em F1 e F2. Os terminais D1 e D2 são ligados em um conector exclusivo no evaporador. Isso quando é ligado no evaporador. O schedule time não precisa ser energizado. A ligação normal dele, que eu mais vi até hoje pelo menos, é essa aqui, ó. É onde tem um controle remoto centralizado, né? E eu ligo do controle remoto centralizado D1 e D2 e eu faço uma ponte por D1 e D2 também no controle schedule timer, que é o programador, tá? Isso basta para acender a tela, o display dele, tá bom? Porque ele trabalha em conjunto com o centralizado, esse com display, tá certo? Percebam, vamos de novo, F1 F2, o par do meio, né, que é outdoor to outdoor, né? Antigamente era usado para ligar fazer ponte entre condensadores, né? Eu ligo através dele, venho aqui aonde tiver centralizado pelo F1 F2, tá certo? E o schedule timer, geralmente colocado geralmente não, praticamente é obrigatório, colocado por último, né? Eu tenho que ligar o D1 e D2 do centralizado para que ele acenda e funcione, tá certo? E se for ligado nos evaporadores, eu tenho um plug que eu vou ligar esse schedule timer aqui. Percebam a ligação, né? É sempre dessa forma. Falado? Vamos adiante. Tem um terminal aqui, né? Vocês não, obviamente aqui não é interativo, né? Online, né? Ao vivo, não é um webinar, mas perceba aqui T1 e T2, né? Que é um contato disponível que tem na placa do evaporador. É um contato seco, NA, normalmente aberto. Energizou, simplesmente mantém desligado os evaporadores e não tem acesso pelo controle remoto. Essa é uma das formas, tá certo? Uma entrada de sinal, um contato seco disponível. Olha o que eu escrevi aqui, ó. T1 e T2 é um contato seco normalmente aberto, que quando energizado mantém o evaporador desligado e a operação é impossível pelos controles remotos. O contrário também é válido. O sinal de entrada que faz, né, de NA para NF pode ser proveniente de uma boia de bomba de dreno, de um sistema de segurança, de um card key, né, quer dizer, um card key remote start stop, um cartão de hotel, por exemplo, passou na porta, eu tenho esse sinal enviado, né, e o evaporador liga e permite toda a operação, né. É claro que, observação que eu coloquei aqui embaixo, é necessário ajustes via controle remoto. Escolher a operação de forced off, quer dizer, desligado forçado, né? Ver manual de serviço do produto. Eu tenho outras opções de uso aqui, tá? Em relação a esse terminal T1 e T2. Tenho parada forçada, que simplesmente energizou, fechou o contato,
a máquina desliga e eu não tenho acesso pelos controles remotos. Mas tem outras operações de liga-desliga, em conjunto, inclusive com controle centralizado, com esse aqui, tá certo? E isso é um assunto para uma outra hora, porque ele é bem específico, mas consultem manual de serviço, se for fazer isso, tá bom? Finalmente não, quase finalmente, né? O importante é dizer que controle remoto com fio pode ser ligado assim também, né? Já citei lá no primeiro slide, mas resolvi colocar aqui no fim também essa observação. Ó. Controle remoto com fio por P1 e P2, né? Eu ligo na placa do evaporador P1 e P2 e faço uma ponte, tá vendo? Até 16 unidades. Curiosidade, posso ter 2 controles remotos com fio para um grupo também, certo? Por isso que está escrito aqui, ó. Formação de grupos de 1 até 16 controlados por 0, 1 ou 2 controles remotos. Ô, João, mas peraí, controlado por 0? Sim, que eu podia fazer um endereçamento, né? Colocar aqui, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e controlar todo mundo num controle centralizado, único. Esse aqui, por exemplo. Esse ou esse. Ou esse. E aí não teria controle remoto no ambiente. Como é que faz isso? Também é assunto para um outro vídeo, aguardem. Eu faço o endereçamento com controle remoto, com fio ou sem fio, e depois eu simplesmente tiro os controles, né? Não deixo na mão dos usuários e fica geralmente centralizado, né? Numa casa de segurança, na mão do proprietário, do diretor, etc. Né? Só um. Mas não é obrigatório eu ter. Basta que eu faça o endereçamento individual de cada máquina aqui. Ele vai acendendo, né, no controle remoto centralizado, depois eu faço tudo por lá. Controle a temperatura, tudo. Em termos de manutenção, é sempre bom ter um controle remoto com fio. Tá? Um controle remoto com fio, inclusive, ele mostra as últimas 10 falhas que ocorreram no sistema, via menu, entrando na programação. Então, eu acho que é bem importante. Lembrete, aqui embaixo, 2 controles remotos sem fio não podem ser utilizados. 2 sem fio, vai ficar bagunçado isso, né? O sinal, não tem como usar. E finalmente, importante, olha o desenho do cabo aqui, a foto e o desenho, né? Do cabo blindado. De 0,75 a 1 a 25 milímetros quadrados, 2 fios, é aquele trançado, né? Com uma malha de proteção aqui, né? Tá vendo? Pode ser até alumínio, né? Isso tem vários cabos shieldados, tá? Esse que eu estou vendo aqui é os dos mais em conta, tá? Mas tem muitos outros que serviriam. Importante quanto a limites de comprimento desse cabo, né? Da fiação, que é chamado rede D3net. Eu posso ter 1000 metros no máximo e total 2000 metros de cabo, que é bastante, né? O que seria o máximo? O máximo é isso aqui, ó. Tem até um exemplo aqui, comprimento máximo, 200 mais 10 mais 10 mais 500. 200, esse trecho aqui, mais 10, mais 10, fechou aqui com 500, tem 720 metros. Essa instalação, portanto, estaria ok, dentro do limite. O comprimento total seria o seguinte, a soma de tudo. 200 mais 10, mais 10, mais 500, mais 100, mais 200, que é o que ele fez aqui. Esse exemplo aqui, dá 1020. Estaria passando um pouquinho, 20 metros. Um ajustezinho já viabilizaria a nossa instalação. Tá certo? Espero ter ajudado. Lembrando mais uma vez, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse um like também, né? E comentários, por favor. Pode fazer os comentários que eu sempre procuro responder. E manter aqui o nível de qualidade no material. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.